pessoal, professora Adair. Vamos começar a resolver então os exercícios de funções eh, das funções senas, funções trigonométricas que nós estamos vendo agora. Então vamos lá, eu já deixei preparadinho aí a nossa tabela para a gente preencher e esboçamos também o gráfico que a gente vai preencher. Então a primeira função é y igual a seno de x mais 2. Então aquela que nós vimos na aula passada, que é a função base, é a função seno de x, y igual a seno de x. Aí o valor de seno de x está sendo acrescido de 2 unidades. Então nós vamos verificar aí como é que vai ficar esse gráfico aí, tá? Então olha, se x for zero, o seno de x, seno de zero é zero. 0 mais 2 vai ficar 2. Correto? Nota que diferente do exercício do anterior, eu só coloquei os valores que vão de 90 em 90 graus, que vai dar os valores de máximo e de mínimo, tá? Para a gente facilitar um pouco a nossa vida aqui, traçar o gráfico que não vai ficar tão preciso, mas vai ficar bom também, tá? Π sobre 2. Se aqui for π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, tá lá em cima, é aquela parte, o ponto máximo, é o valor de máximo. Π sobre 2, então isso aqui é 1. 1 mais 2, o valor de y então será igual a 3, ok? Depois vai dar o π. O π volta a ser zero, né? O seno de π é zero. 0 mais 2 dá 2 novamente. E depois 3π sobre 2. A gente já tem lá os 270 graus, que já está no valor de mínimo. O valor de mínimo do seno é menos 1. Então, esse valor aqui é menos 1. Menos 1 mais 2 vai ficar igual a 1. E depois o 2π novamente, que volta a ser zero. Então, seno de 2π é zero. 0 mais 2, 2. Ok? Vamos colocar aqui no gráfico, então. Se x for 0, 0 está aqui. O y correspondente é 2. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. 2. Depois, se x for π sobre 2, o y será igual a 3. Depois, se x for π, o y será 2 novamente. E depois, se for 3π sobre 2, o valor será o mínimo, né? É o valor mínimo. Então, ele vai cair aqui para 1. E depois, novamente, 2π vai retornar ao valor 2. Então, tá aqui, olha, pessoal. Olha como é que ele fica, olha. Tá aqui. A função seno. Nota o seguinte, o que aconteceu em relação à função seno que a gente viu anteriormente. É claro que a função seno aqui, ela continua, ela vem daqui, né? Continua daqui e ela continua para lá também, né? Ela não para, ela continua indo nos dois sentidos, né? Ela é infinita aí nesse sentido aí. Então, o valor de x, ele está aqui, olha. O valor de x está aqui e aqui é o nosso valor de y. O exercício está pedindo para nós os valores do domínio e da imagem. O domínio dessa função é os reais, tá? Sempre vai ser os reais aí nesse caso. Nesses casos, aí, é lógico que cada caso é um caso, né? Mas a grande maioria será os reais. Agora a imagem não, pessoal. Olha, a imagem ela sai aqui de 1, né?
vai até 3, retorna para 1, vai até 3, retorna para 1. Então a imagem é um valor que está entre 1 e 3, né? Ele não jamais será menor que 1 e jamais será maior que 3. Então a imagem dessa função é um y pertencente aos reais, de tal forma que y será maior ou igual a 1, porque ele pode ser igual a 1, e será menor ou igual a 3. Está aqui a imagem da função. Então, domínio os reais e a imagem é um valor que vai de 1 até 3. E o período, pessoal? O período ele é aqui, olha. Ele sai do 2 e retorna aqui para o 2, né? Daqui até aqui é o período. Então, o período é igual, nesse caso, a 2π. Então, nós temos um período de 2π, o domínio é igual aos reais e a imagem ela vai em um valor entre 1 e 3. Tranquilo, pessoal? Se a gente for comparar esse gráfico com o gráfico anterior, aquele da função seno, a gente pode ver que essa linha aqui de base, né, essa linha central aqui da função seno, que no caso da função seno ele é o zero, né, porque ela ficava aqui assim, né, entre esse e esse, nesse caso está deslocado para cima, né? Essa linha central ficou igual ao 2. Então, esse 2 aqui, quando a gente acrescenta o 2 na função, ele está ele está deslocando aquele centro das ondas, né, da função seno, você está deslocando ele para um outro ponto. No caso, ele está somando, vai para mais 2. Se ele tivesse subtraindo, ele estaria ficando para baixo, né? Ele desceria. Então, essa é uma primeira característica aqui da função quando a gente acrescenta um valor sobre o resultado da função seno, né? Esse já é uma posição importante. Legal, olha, esse próximo aí, ele está assim, y é igual a 3 vezes o seno de x. Vamos ver o que acontece quando a gente multiplica por 3 o seno de x, né? Bom, já está aí a tabelinha já montada também. Já tenho aí o esquema de x e y também já meio traçado, já ajeitado aqui para a gente montar o gráfico. Então vamos ver. Se x for zero, seno de zero é zero. Vezes 3 é zero. 3 vezes zero, zero. É zero mesmo, tá? Se for π sobre 2, que já é o valor máximo ali, 1, né? Seno de π sobre 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Opa, deu lá em cima, né? Se o x for π, então vai ficar seno de π é zero. 0 vezes 3, 0. Olha aí, ó. Voltou para o zero. 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2, ele está lá embaixo, na parte de mínimo, no valor de mínimo lá. O valor de mínimo é menos 1. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Depois ele retorna em 2π e em 2π nós temos o valor de 0. 0 vezes 3, 0. Está aqui, ó. Então vamos ver, vamos colocar os pontos aqui. Então a gente já colocamos aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu poderia ter colocado os valores decimais aí na escala sem problema nenhum, tá, pessoal? Coloca o valor na escala aí, não há problema nenhum. Então tá, olha, para 0, 0. Para π sobre 2 vai dar 3, ele está aqui em cima. Para π ele vai dar 0. Depois para 3π sobre 2 ele vai dar menos 3. E depois para 2π ele retorna no 0.
Olha como é que ficou o gráfico aqui, ó. Então tá aí, ó, olha o gráfico pronto, como é que ficou, pessoal. Gráfico pronto. O que que aconteceu em relação ao último exercício que nós fizemos? O último exercício que nós fizemos, ele ia até o 1 e voltava até o menos 1 e não saía daqui. Aqui ele ficou 3 vezes maior. Aqui, ó, ele vai de 0 até 3 positivo e de 0 até menos 3 valores negativos. Então ele aumentou aquilo que a gente chama de amplitude, né? A onda ficou mais alta, né? Ele aumentou o tamanho da onda aí da função seno. Isso aí que é a amplitude da função seno. Então esse valor de 3 poderia ter diminuído também se fosse, por exemplo, o seno de x sobre 2. Ele teria diminuído o valor, né? Diminuindo um pouco mais ainda. Então vamos lá, vamos determinar o domínio. O domínio dessa função é os reais, tranquilo. Ele vem aqui desde menos até o mais, né? Ele vem desde menos infinito e vai até o mais infinito aí na escala dos radianos. E a imagem, pessoal? A imagem vai ser um valor que está entre menos 3 e mais 3, né? Então ele é um y pertencente aos reais, de tal forma que y seja maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Então está aí definido o domínio e a imagem. E no nosso caso, continuamos com o período igual a 2π. Então o período continua sendo 2π. Professor, isso é muito facinho. Faz o próximo lá e vamos ver se está fácil mesmo. Vamos lá, pessoal, para o próximo exercício aí, a próxima função que nós vamos fazer o gráfico. Ela é y igual a seno de x menos 2. Muito parecido com aquela que a gente já fez. Nós fizemos mais 2, agora nós vamos fazer menos 2. Vamos ver o que vai acontecer então com a função. Se x for igual a 0, seno de 0, 0. Menos 2, então aqui vai ser menos 2. Se for π sobre 2, 90 graus, seno de 90 é 1, é o valor máximo, é o pico, aí seno de 90 graus, né? É 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Depois nós vamos para seno de π. O seno de π ele retorna ao zero, né? Então o seno de 180 graus é zero. 0 menos 2, menos 2. Depois 3π sobre 2, que é 270 graus, é o valor de mínimo da função, é o valor de menos 1. Então, menos 1, menos 2, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, vai ficar menos 3. E depois 2π, quando x for 2π, seno de 2π é zero. Então a gente retornou aqui no zero. 0 menos 2 vai dar menos 2. Então vamos colocar no gráfico, vamos plotar os pontos e vamos ver como é que fica. Se x for zero, y será menos 2. Ele está aqui, olha. Esse aqui vai ser, o menos 2 vai ser o próximo eixo aqui, o eixo da função, né? Para x igual a π sobre 2, y é menos 1, olha, ele está aqui em cima. Depois, para π é menos 2 novamente. Para 3π sobre 2 cai para menos 3. E depois para 2π, menos 2. Então, olha como é que ele vai ficar aqui, olha. É claro, né, que isso daqui continua para lá.
E também ele vem aqui dos valores negativos aqui para cá, né? Então essa daqui é a senoide. Muito bem, pessoal, olha, o período, né, o período da função, ele vai começar aqui em menos 2 e vai até aqui, olha, em mais 2π. Então esse daqui, olha, é o nosso período. E esse período corresponde a 2π. Esse é o período da função, 2π. E aí nós vamos determinar então o domínio e a imagem da nossa função. O domínio é os números dos pertencentes aos reais, né? São os reais, todos os números possíveis, né? Uma vez que os radianos aí eles incorporam números, né? Que vão desde o menos infinito até o mais infinito. E a imagem vai ser igual. Olha, pessoal, a imagem está aqui, olha, ela vai de menos 1 até menos 3, ou de menos 3 até menos 1. Então, a nossa imagem é um y maior que menos 3 e menor do que menos 1. Então, é um y pertencente aos reais de tal forma que y seja maior que menos 3 e menor que menos 1. Tá aqui, olha, essa daqui é a nossa imagem. Então, nós definimos aí o período é de 2π. Nós definimos então o domínio, a imagem e verificamos e montamos aí o gráfico. Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal, nosso próximo gráfico da função seno, ele está com a seguinte função: menos 2 seno de x mais 2, tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa função aí, o gráfico dessa função. Se x for zero, esse valor de seno de x aqui também vai ser zero, né? Porque o seno de zero é zero. 0 vezes 2, 0, mais 2, então aqui é 2. Aí nós vamos para o próximo valor, que vai dar o máximo, o valor máximo aqui, que é justamente o valor de π sobre 2. Então, se for π sobre 2, né, seno de π sobre 2 vai dar 1 positivo, e aqui vai dar menos 2. Porque 2 vezes 1, 2, menos com mais vai dar menos. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Olha que legal, deu 0. Depois nós vamos para o valor de π, né? Quando vai zerar novamente o valor do seno. Então aqui é π, seno de π é 0, 0 mais 2, 2. Depois nós vamos para 3π sobre 2, que é o valor dos 270 graus, né? 3π sobre 2. 270 graus vai dar, o seno de x vai dar menos 1. Então, menos 1 vezes 1, menos com menos vai dar mais 2. Mais 2 vai dar 4. E depois 2π, e aí a gente retorna o 2π à posição inicial, onde ele é 0, e o valor vai ser igual a 2. Então vamos lá, vamos marcar os pontos no gráfico. Aqui é o 1, 2, 3 e 4. Aqui nós vamos marcar π sobre 2, valor de π, 3π sobre 2 e 2π. Então, para valor, quando o x for igual a 0, o y será igual a 2. Está aqui, olha.
2. Aí quando for π sobre 2 vai dar 0. Opa! Nossa, que estranho! Não é estranho? Depois a gente vai analisar isso. Π, para o valor de π vai dar 2. Então ele retornou aqui ao valor de 2. Está aqui, olha. Para 3π sobre 2, ele vai para 4, lá em cima. E depois, para 2π, ele retorna, então, para o valor 2. Olha como é que ele ficou aqui, pessoal. Olha o período aqui, olha. Tá estranho isso daí? Sim, professor. É que o outro ia para cima, esse está indo para baixo. Por que ele está indo para baixo? Por causa do sinal negativo da função. Então, ao invés dele sair para cima e depois descer, ele está indo para baixo para depois subir. Então, ele está com uma outra configuração. Perfeito, pessoal? Olha aí então como é que ele é. Aqui, obviamente, ele continua, né? E da mesma forma que ele vem daqui, olha. O mais 2 desloca, o centro das ondas para o mais 2, ele desloca para cima. O sinal negativo, ao invés de sair para cima, ele está saindo para baixo, né? Então ele dá uma deslocada na onda também. E só, né? Então, o 2 aqui dobra o valor, né? Porque o valor de máximo e de mínimo, via de regra, é mais ou menos 1, né? Para cima 1, para baixo 1, porque os valores de seno de x é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, aí nesse caso, ele dobrou, né? Então, ele fica 2 vezes 1 vai para 4, né? E 2 vezes vai para 0. Beleza, por conta do 2 aí que ele faz a outra defasagem. Beleza, pessoal? Então tá aí. O fator multiplicador duplica a amplitude da função. A função fica duplicada. O sinal negativo, ao invés dele subir, né, na primeira onda, ele está descendo na primeira onda. E o 2 lá, que está somando na função, ele desloca o centro das ondas para 2. Beleza? Bom, então tá aqui, ó. Período, então, ele vem daqui até aqui, olha. Esse daqui é o período. E é 2π. Tá? Então, o domínio dessa função, o domínio vai ser os reais. Qualquer número real, ele vai ser um valor de x possível aí. Agora, a imagem ela vem desde 0 aqui até 4. Esse é o valor da imagem. Ele não sai desse trecho aqui. Então, a imagem é um y pertencente aos reais, de tal forma que y seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então tá aí, olha, domínio, imagem, período e gráfico. Valeu, hein, pessoal? Até mais!